Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, dando continuidade às palestras virtuais de nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje vamos refletir aqui sobre o tema reencarnação e evolução. Façamos antes a nossa prece, rogando a Jesus que nos ampare. Pedimos, Senhor, Divino Amigo, o teu amparo, o teu auxílio, para que consigamos cada vez mais compreender os teus ensinamentos, esforçando-nos em aplicá-los na nossa vida diária. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar o nosso entendimento e auxilia-nos, fortalecendo-nos, para que consigamos vencer as nossas dificuldades e prosseguir com esforço redobrado no aprendizado de teus ensinamentos e no trabalho no bem. Que a tua paz, que o teu amor envolva-nos agora e sempre. Que assim seja. Então hoje vamos tratar o tema reencarnação e evolução. Encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 6, o diálogo de Jesus com Nicodemos, em que, respondendo a uma indagação de Nicodemos, Jesus afirma, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vemos nessa passagem Jesus afirmando categoricamente a Nicodemos sobre a necessidade de nascer da carne e do Espírito, sobre a necessidade, o imperativo de nascer de novo para ver o reino de Deus. Esses versículos são muito profundos e nos conclamam uma reflexão mais aprofundada. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ora, Jesus afirma que para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Mas o que seria esse nascer de novo? Em complemento, diante da interrogação de Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí já percebemos que Nicodemos compreendeu que Jesus falava ali sobre a necessidade da reencarnação, das vidas sucessivas, para o aprendizado e aperfeiçoamento da alma, para assim, através de um esforço gradativo e sequencial,
de sucessivas e sucessivas reencarnações, progredir intelectualmente e moralmente, para chegar à condição de espírito puro, entrando assim, vendo assim, compreendendo assim o reino de Deus. E Jesus, respondendo à indagação se para nascer de novo, se poderia um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe e nascer, Jesus afirma: na verdade te digo que aquele não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito. Aí precisamos compreender o que é nascer da água e o que é nascer do Espírito. Porque Jesus continua: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da carne. Entendemos? Reencarnar. Jesus aí afirma categoricamente a necessidade da reencarnação, nascer da carne, para a progressão do espírito rumo à perfeição. Mas ele diz que não é apenas nascer da carne, é necessário e imperioso nascer da carne e nascer do espírito. São duas coisas distintas. Nascer da carne, reencarnar. Nascer do espírito entendemos como sendo a necessidade da transformação moral, do progresso contínuo, da renovação íntima, do aprimoramento do ser. Nascer da água, nascer da carne. Nascer da água, o nosso corpo é formado, na sua grande maioria, de água. Por isso podemos entender que nascer da água é reencarnar. É entrar novamente no corpo de carne. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nos diz: o Senhor, porém, foi incisivo quanto ao retorno à vida física. Os modernos conhecimentos científicos atestam que as primeiras formas de vida, desde a concepção, se fazem em ambiente aquoso, seja a própria constituição do gameta feminino como do masculino, de cuja fusão água nasce o novo corpo, que adquirindo personalidade diversa da que possuía antes espírito, recomeça o cadinho purificador, expurgindo males e sublimando experiências para entrar no reino de Deus. Vamos repetir para melhor compreendermos. O Senhor, porém, foi incisivo quanto ao retorno à vida física. Os modernos conhecimentos científicos atestam que as primeiras formas de vida, desde a concepção, se fazem em ambiente aquoso, seja a própria constituição do gameta feminino como masculino, de cuja fusão água nasce um novo corpo, que adquirindo personalidade diversa da que possuía antes espírito, recomeça o cadinho purificador, expungindo males e sublimando experiências para entrar no reino de Deus. Recomeça o cadinho purificador, expungindo males e sublimando experiências para entrar no reino de Deus. Aí percebemos que a reencarnação ela é importante para o progresso do espírito,
para a sublimação da alma, pois em cada reencarnação, em cada vida no corpo físico, o espírito aprende novas coisas, conquista novos conhecimentos e vai aos poucos gradativamente aprimorando também os seus sentimentos, reparando erros passados cometidos em existências anteriores. Em outra passagem, Jesus também faz referência à reencarnação. Vemos isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 10 a 13, quando após a transfiguração, em que o Mestre dialoga com Elias e Moisés, descendo no monte, os discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Ora, parece-nos claro nessa passagem que Jesus está se referindo à reencarnação de Elias, que nasceu novamente num novo corpo, na personalidade de João Batista. Não se trata de ressurreição. Elias vivera séculos antes de João Batista. E João Batista nascera com um outro corpo. Ou seja, se Jesus, os discípulos entenderam que Jesus se referia a João Batista, parece-nos evidente que Jesus afirma que Elias nascera novamente num corpo diferente, na personalidade de João Batista. Ou seja, João Batista sendo a reencarnação do profeta Elias. No Livro dos Espíritos, na pergunta 166, Allan Kardec indaga a espiritualidade. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é categórica. Sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, para a depuração da alma, é preciso sofrer a prova de novas existências. Porque numa vida, uma única existência física, por mais proveitosa que seja, por maior esforço e dedicação do espírito reencarnado, não há como, numa única existência, o espírito aprender todas as ciências, adquirir todos os conhecimentos, sublimar todos os seus sentimentos e transformar-se numa única existência no espírito purificado. É evidente que uma única existência não é capaz
de assegurar o espírito ou de propiciar ao espírito a evolução plena. Porque sempre há mais a compreender, sempre há mais a conhecer, sempre há mais a conquistar. Novos valores, novos conceitos, novos conhecimentos científicos e intelectuais, novas virtudes que não foram conquistadas e não são possíveis de ser conquistadas apenas numa existência física. E ainda na questão 166, na letra A, Allan Kardec interroga: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a espiritualidade responde: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Ou seja, após o desencarne, no plano espiritual, a alma, o espírito desencarnado, pode continuar aprimorando-se nas escolas do além, nos trabalhos que ele realize no além. Mas isso não é suficiente, é necessário que ele reencarne novamente, ele passe por novas provas da vida física, para continuar a sua evolução, para dar prosseguimento ao seu progresso intelectual e moral. E na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta dos Espíritos: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Muito profunda e interessante a resposta da espiritualidade. O fim objetivado da reencarnação: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é justiça? Então, aí nós vemos, por essa resposta, que a reencarnação para nós tem duas finalidades, dois objetivos. Um objetivo é a expiação. O que isso vem a ser? Em nossa vida, em nossas existências, muitas vezes erramos muito. Se na existência atual, em que já procuramos refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, em que procuramos nos esforçar em compreender o Evangelho, em aplicá-lo em nossa conduta e em nossa vida, mas mesmo assim ainda cometemos muitos erros. Ainda erramos muito, às vezes até mesmo de forma consciente. E nas reencarnações passadas, e os erros cometidos em outras existências. Então, a nova vida física, a reencarnação, as vidas sucessivas, tem por objetivo também a reparação dos erros cometidos em existências transatas, em existências pretéritas. Se falimos em reencarnações passadas ou até mesmo nessa, Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos concede novas vidas, novas existências físicas, para que nelas consigamos ou possamos reparar um pouco dos erros cometidos nas vidas anteriores. Sem isso, onde é justiça? E também tem como objetivo a reencarnação, o melhoramento progressivo da humanidade, a evolução, o progresso do ser.
o aperfeiçoamento do espírito a caminho da luz, a caminho da plenitude, a caminho da pureza, da purificação. E refletindo sobre essa resposta, nós observamos que a própria ciência tem atestado atualmente a existência da reencarnação, a existência das vidas sucessivas. Podemos tomar como exemplo as terapias de regressão de memória, em que o espírito, sob a hipnose profunda, ele é levado em processo hipnótico a retornar até a época em que estava no útero de sua mãe e depois, também sob o efeito hipnótico, retornar a existências passadas, recordando-se de fatos, de acontecimentos, de pessoas em existências pregressas. E muitas vezes essa regressão de memória, quando realizada com segurança, por pessoas devidamente habilitadas e responsáveis e capacitadas, através dessa regressão da memória, muitas vezes o espírito, retornando a existências pretéritas, descobre a causa de males e de conflitos e de enfermidades que o afligem na existência atual, ajudando-o a superar determinados conflitos, a compreender e aceitar melhor determinadas provações e determinadas enfermidades, compreendendo dessa forma a justiça divina, que não apaga os erros, mas concede ao ser novas oportunidades de reparação dos erros e dos equívocos cometidos anteriormente. E se nós formos observarmos, muitas vezes numa mesma família, num mesmo lar, nós vemos personalidades, filhos, com comportamentos completamente diferentes, com graus de inteligência e com aptidões completamente diferentes, com personalidades distintas, com caráteres diversos. E muitas vezes nos indagamos, mas foram educados da mesma forma, receberam a mesma educação pelos pais, pela mãe. Como que são personalidades tão distintas, com tendências tão diversas, com aptidões tão diferentes. E entendemos que somente as vidas sucessivas, a reencarnação tem o condão, a capacidade de explicar tais fatos. Por outro lado, como explicar as enfermidades congênitas em que o ser já nasce, muitas vezes com mutilações no seu corpo físico, com deformidades físicas ou psíquicas? E
como explicar também que numa mesma família, às vezes, nascem filhos perfeitamente saudáveis e outros com grandes limitações no corpo físico, limitações intelectuais, psíquicas ou mesmo físicas? Como explicar essas enfermidades congênitas? Seria apenas hereditariedade? Seria o acaso? Entendemos que não. E como explicar a justiça, a bondade de Deus, do nosso Pai maior? Se a vida fosse apenas uma única existência, quais as possibilidades de aprendizado, de crescimento moral e intelectual, de progresso, de aperfeiçoamento desses espíritos, alguns saudáveis e outros já nascendo com limitações graves, com deformidades, sejam físicas ou sejam psíquicas? Onde a bondade do Pai? Onde a justiça do Pai nesse caso? De outra forma, vemos no mundo, não só no nosso lar, mas no mundo, muitas vezes, pessoas que nascem com toda a comodidade financeira, material, que têm uma vida material cômoda, toda a existência, com vários recursos financeiros, recursos de aprendizado, e outros nascem na pobreza, passando por privações enormes, sem recursos, sem condições de frequentar uma escola, de realizar um aprimoramento intelectual. Muitas vezes passando privações, sofrendo necessidade até mesmo do necessário para o seu sustento e de sua família. Onde aí também estaria, se a vida fosse única, a bondade e a justiça divina? Entendemos que somente a reencarnação, as vidas sucessivas podem explicar tais fatos. Deus cria os espíritos da mesma forma, simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento e sem experiência. E a todos dá oportunidades iguais de aprendizado, de crescimento e de aperfeiçoamento. Ocorre, no entanto, que muitas vezes o espírito não aproveita as oportunidades que lhe são concedidas e, utilizando-se do livre-arbítrio, da liberdade de ação, de escolha do caminho a seguir, comete erros, desvia-se da rota que o levam ao Pai, causando tormentos, prejuízos e sofrimentos ao próximo e a si próprio. Muitas vezes o espírito utiliza-se muito mal da sua inteligência, utiliza do seu intelecto para prejudicar o próximo, para cometer delitos graves
e às vezes vem numa outra existência com limitações nessa área. E quantas enfermidades, ao errarmos, ao praticar delitos, violando a própria consciência e infringindo as leis de Deus, o espírito lesa o seu corpo espiritual, que modelará o seu corpo físico numa nova existência. E esse corpo espiritual, ou perispírito, que servirá de molde para um novo corpo físico em uma nova existência, passará para esse corpo físico em formação as lesões, as deformidades que o próprio indivíduo causou no seu corpo espiritual em existências passadas, ao lesar a própria consciência e as leis de Deus, ao prejudicar ao próximo e a prejudicar a si mesmo. Nesse sentido, Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, esclarece: essa realidade da reencarnação propõe à psicologia profunda nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivendo diversas expressões fenomênicas compatíveis com a manifestação de consciência, até quando adquira lucidez. E complementa: muitos dos discípulos psicóticos e neuróticos superficiais ou profundos estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências transatas. Quando houve delito ou tragédia, que se imprimiram nos painéis do inconsciente profundo, as tecelagens ultradelicadas do perispírito, e ficaram adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a organização psicofísica com os fatores correspondentes à necessidade de terapia moral. Aprofundando-se a sonda na investigação da origem de algumas psicogêneses, de diferentes enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, defrontar-se-á com a existência da vida antes do berço e a continuação da mesma após o túmulo. Todos os seres, animais e humanos experimentam esse impositivo dos renascimentos sucessivos, de forma a se aprimorarem e alcançarem um estado de consciência cósmica. E segue mais adiante. A reencarnação desse modo é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das trevas de ignorância e de perversidade, no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Ou seja, as vidas sucessivas, a reencarnação, servindo
como meios para a redenção do espírito, para a correção de erros pretéritos, para a expiação de faltas cometidas em épocas passadas, num cadinho renovador, despertando pouco a pouco o ser para o imperativo do autoburilamento, do esforço contínuo e permanente na sublimação de tendências, de instintos, de sentimentos, aprimorando-se de existência a existência gradualmente, na conquista do conhecimento, do intelecto e também do sentimento sublimado, do amor, através da reforma íntima e da transformação moral. Assim, vemos aí a reencarnação funcionando como instrumento da justiça divina, que não pune o homem, mas dá a ele novas oportunidades em outras vidas, para ele mesmo, consciente ou sob os imperativos das circunstâncias da vida, modificar-se pouco a pouco, reparando erros e equívocos passados, modificando sua conduta, aprimorando o seu ser, transformando os sentimentos. Então, nós vemos aí a reencarnação, ou as sucessivas reencarnações, as vidas sucessivas, que não são poucas, são inúmeras. E não só nesse mundo, mas em outros mundos também, porque o progresso é permanente. O imperativo do crescimento espiritual e da sublimação do ser é permanente. E aí, necessitamos das vidas sucessivas, muitas vezes em diversos mundos, desde quando começamos nossas primeiras experiências na esfera hominal, até que possamos, no futuro, atingir a angelitude. Porque o próprio Cristo disse, conclamando-nos, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Refletamos sobre essa conclamação do Mestre Jesus. Sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ou seja, o nosso destino é a perfeição. É a purificação de nosso espírito, aproximando-nos do Pai, no sentido de compreendendo as suas leis e nos tornando executores conscientes das suas leis. Aprimorando o nosso espírito, libertando-nos das impurezas, das enfermidades morais,
das imperfeições que ainda carregamos conosco, até que atinjamos a condição de espíritos puros, livres de imperfeições, e prosseguindo sempre na evolução que nunca cessa. E aí vemos. Impossível, inviável conseguir isso numa única existência. Ainda mais no nosso mundo, na Terra de hoje. Um mundo imperfeito. Um mundo de provas e expiações, em que aqueles que aqui habitamos, na grande maioria, na generalidade, somos espíritos bastante imperfeitos, que já infringimos as leis de Deus e a nossa consciência inúmeras e inúmeras vezes, em várias existências. E sofremos hoje, como já sofremos antes, as provações e as expiações capazes de nos propiciarem, seja a reparação dos erros cometidos, libertando-nos das imperfeições. E o próprio Jesus afirmou, em relação a nós, espíritos terrenos, que aqui estamos: daí não saireis, enquanto não quitardes o último ceitil. Ou seja, somente através das reencarnações, das vidas sucessivas. E nós, espíritos endividados que aqui nos encontramos na Terra, já negligenciamos inúmeras vezes, em várias oportunidades, em diversas existências, os recursos, as bênçãos e as oportunidades que o Pai nos enviou para o aprimoramento de nossa alma. E quantas vezes, em diversas existências passadas e muitas vezes até mesmo na existência atual, recapitulamos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros, nas mesmas quedas morais. E muitas vezes passamos existência após existência, num círculo vicioso de recapitulações e recapitulações em erros, em quedas. Até que a dor, até que o sofrimento nos desperte para a imperiosidade da reforma íntima, da transformação moral. Mas isso se dá através de esforço permanente, persistente. Somente através do esforço diário e persistente conseguiremos nos libertar dos grilhões que ainda nos prendem ao passado de erros. Somente através do esforço perseverante e permanente conseguiremos, pouco a pouco, burilar o nosso ser, renovando-nos, transformando tendências, impulsos, sublimando sentimentos e construindo um novo amanhã, semeando um novo caminho. Porque se temos o livre-arbítrio, se temos a liberdade de escolha do caminho a seguir, se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória,
E, indiscutivelmente, aquilo que semearmos, colheremos amanhã. Num amanhã mais breve ou mais distante. Aquilo que semearmos, colheremos. Estamos colhendo hoje o que já semeamos no passado em diversas existências. Colheremos amanhã aquilo que semearmos hoje. Assim, torna-se inadiável o esforço de cada um de nós no despertar de nossa consciência, buscando um novo sentido para a nossa vida, trilhando um novo caminho, o caminho do bem, o caminho da ação no bem, resgatando sim os erros já cometidos, mas com serenidade, sofrendo as provações e expiações, com serenidade, com dignidade e com equilíbrio, tendo a consciência de que o que colhemos hoje semeamos no passado. E até mesmo muitas coisas que colhemos atualmente decorrem de semeaduras dessa mesma existência atual, em que já erramos tantas vezes. Então, torna-se inadiável esse esforço nosso, de cada um de nós, na renovação de nosso ser, na transformação moral, num plantio diferente, numa semeadura do amor, do bem, da caridade, do equilíbrio e da dignidade, para que plantemos assim um novo amanhã, mais ditoso, mais feliz, mais tranquilo, mais sereno. E como fazer isso? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade é simples, é sintética: Jesus. Então, Jesus é nosso guia e modelo. Jesus simbolizando os seus ensinos, o seu evangelho de amor, as suas lições sublimes. É esse o roteiro que devemos seguir. Essa deve ser a nossa bússola daqui para frente. Seguir os exemplos do Cristo Jesus. Refletir, meditar, compreender, aprender os ensinamentos de Jesus. E nos esforçamos desde já, num esforço permanente, constante, contínuo, em aplicarmos esses ensinamentos, essas lições na nossa vida diária, na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Refletindo sempre nas diversas ocasiões em que nos colocamos em dúvida em como proceder, refletamos. E se fosse Jesus, como ele agiria? E aí a resposta se fará presente. A nossa própria consciência nos alertará.
como tem nos alertado sempre a miúde. Mas, infelizmente, muitas e muitas vezes, não damos ouvidos à nossa própria consciência. Aquela voz que grita dentro de nós, mostrando o caminho reto a seguir. Mostrando-nos, alertando-nos o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, qual o melhor proceder, qual a melhor ação, qual o melhor caminho. Mas quantas e quantas vezes abafamos, muitas vezes conscientemente, a voz da própria consciência e deixamos para depois. E deixamos para mais tarde, nesta ou em outras vidas. Enquanto isso, continuamos errando e agravando o nosso amanhã, o nosso presente, o nosso amanhã. Então, Jesus deve ser sempre o nosso guia, o nosso modelo, o nosso roteiro, a nossa bússola, para que consigamos nos libertarmos de nós mesmos, vencer a nós mesmos, vencendo o homem velho que muitas vezes habita em nós e construindo um novo homem das virtudes, dos acertos, da ação no bem. E afirmou Jesus, como vemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não vai, mas vem. Porque o próprio Jesus é o caminho e ele está com Deus. Pois ele vive em sintonia com o Pai, com as leis de Deus. Então, deixa-nos claro o caminho para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e intelectual, para a aquisição da sabedoria e do amor pleno, é Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. A vida em abundância. Porque só teremos vida em abundância, significando a paz consciencial, a existência proveitosa, a purificação da nossa alma, do nosso espírito, a vida em abundância em consonância com os desígnios de Deus, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, o seu evangelho de amor. E ainda Jesus nos afirma, em Lucas, no capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que profundidade! Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue-se ao orgulho, ao egoísmo, às vaidades, às presunções, às prepotências. Negue-se a si mesmo. Negue-se ao personalismo doentio, às tendências enfermiças. Negue-se a si mesmo e siga-me. Tome cada dia a sua cruz. Tome cada dia a sua cruz. Aceite de forma positiva e operante a cruz que as circunstâncias da vida nos dá.
nos oferecem. Sabemos que somos os causadores da nossa infelicidade e dos nossos sofrimentos. Então carreguemos a nossa cruz, tomemos a nossa cruz e sigamos o Mestre, negando a nós mesmos e fazendo com que o Mestre Jesus cresça em nossa alma, em nosso íntimo, em nosso coração, e frutifique em exemplos nobres, dignificantes, em ação no bem, em prática da caridade e do amor, em auxílio ao próximo. E aí nos recordamos da afirmativa do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Utilizemos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação, de escolha do caminho a seguir, escolhendo, selecionando as coisas que edificam o nosso espírito, a nossa alma, para que assim, de forma consciente e segura, alcemos voo em termos evolutivos, libertando-nos dos equívocos e dos erros já cometidos, das imperfeições e das impurezas da nossa alma. E gradativamente, mas de forma permanente, segura e consciente, permaneçamos no esforço contínuo do aprimoramento do nosso ser, rumo a novas conquistas, a novos aprendizados, a novas realizações, para que pouco a pouco, gradativamente nos elevemos a patamares novos de evolução, até que um dia, dependendo do nosso esforço e da nossa perseverança no bem, consigamos um dia que pode estar longe ou não, dependendo de nós mesmos, a depuração de nossa alma, o aperfeiçoamento de nosso ser, aproximando-nos dos Pai através do aperfeiçoamento e da pureza espiritual. Assim, entendemos que se as reencarnações são oportunidades benditas de reparação de erros já cometidos e de progresso, de aperfeiçoamento de nós mesmos, só o amor liberta. Só o amor constrói. Só o amor edifica. E por maiores tenham sido os nossos erros e as nossas quedas, o próprio Jesus afirmou: o amor cobre a multidão dos pecados. A ação perseverante no bem, a prática do amor e da caridade, em toda a sua extensão, em toda a sua plenitude, cobre a multidão dos pecados. No entanto, muitas vezes até hoje, preferimos passar por expiações dolorosas, evoluindo ao sabor das circunstâncias através da dor e do sofrimento,
mas depende de nós mesmos a construção de um novo amanhã, em que o amor possa cobrir a multidão dos nossos pecados e nos aproximar do Pai. Assim, encerramos por hora o nosso estudo de hoje, rogando ao Mestre Jesus que nos fortaleça sempre no propósito de aprender e de servir, de crescer e de renovar-nos, ajudando-nos, ó Divino Amigo, a depurarmos o nosso espírito, seguindo as tuas lições sublimes, vivenciando o teu Evangelho, aplicando os teus ensinamentos à nossa conduta íntima, à nossa ação, às nossas atitudes, ajudando-nos a perseverar no bem cada vez mais, libertando-nos do homem velho que ainda há em nós e construindo o homem novo que se tornará um dia o ser angélico. Que a tua paz, que o teu amor nos envolva a todos. Que assim seja.